A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e mais uma vez eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, a você que nos acompanha pelo YouTube, a você que nos assiste pelo site www.iadpeplay.org.br ou você que assiste a nossa programação pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão ou a sua opinião, anote aí, por favor, o número do WhatsApp, 994661010, mas não precisa fazer isso agora. Assista o programa e quando terminar, aí sim você envia a sua mensagem. Se você está assistindo ao programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 18 do livro do Apocalipse, que descreve a queda da Babilônia. Na verdade, lendo as profecias bíblicas do livro do Apocalipse, nós vamos perceber que são dois capítulos dedicados à queda de Babilônia. O capítulo 17, que fala sobre a queda da Babilônia religiosa, de um sistema religioso que já existe no mundo hoje, mas que irá influenciar ainda mais a população mundial durante o governo do Anticristo. E no capítulo 18, fala sobre a queda deste sistema político. Será, na realidade, a sede do governo mundial. Nós dissemos no programa anterior que não é possível nós dizermos que país é esse, que cidade é esta, onde ela está localizada, qual é o continente. Não podemos afirmar, não podemos dizer ao certo, mas podemos dizer sim que o mundo está sendo preparado para a implantação de um governo único e de uma religião única. Você sabe disso. Se você estuda as profecias bíblicas, se você acompanha o nosso programa, você já ouviu nós falarmos isso várias vezes. Então é claro que esse sistema político que há de governar, há de dominar o mundo no futuro, ele vai precisar de uma sede do governo, como é comum em qualquer país, ter a sede do governo, aquele lugar onde os presidentes se reúnem, fazem suas reuniões, assinam documentos, né? Enfim, tomam as suas decisões. Então esse sistema político vai precisar, sim, escolher uma cidade, uma capital, um local onde eles possam se reunir para tomarem as suas decisões e para procurarem, no sentido político, econômico, resolver os problemas do mundo. E a ira de Deus será derramada tanto sobre o sistema religioso, capítulo 17, quanto também sobre o sistema político, que está no capítulo 18 do livro do Apocalipse. No programa anterior, nós só estudamos 3 versículos, os versículos 1 a 3. Hoje nós vamos dar continuidade, mas como você sabe, geralmente nós recapitulamos, nós revisamos o que vimos para reforçar o aprendizado, para relembrar aquilo que já estudamos e também para nós podermos dar oportunidade às pessoas que não puderam assistir o programa, pelo menos terem uma ideia do assunto que foi abordado. Então nós vamos primeiro revisar. Vamos abrir a tela, por favor, a tela principal, por gentileza. Isso, essa imagem belíssima, maravilhosa, que dá pelo menos para a gente ter uma ideia dessa destruição desta cidade. Agora sim, vamos para os versículos 1 a 3. No versículo 1, nós vimos depois dessas coisas, quais coisas? Depois das visões, das revelações da destruição da Babilônia religiosa. O que foi que João viu? Ele diz, vi descer do céu outro anjo. Então, mais uma vez, aparece no livro do Apocalipse esse ser angelical, e esse anjo aí tinha grande poder. Nós explicamos sobre isso. Os anjos não são onipotentes, mas são seres poderosos, né? Então, que executam as ordens de Deus. Volta o texto. Diz que a glória, o esplendor deste ser angelical era tão grande que a terra foi iluminada com a sua glória. No versículo de número 2, nós vimos que este anjo clamou dizendo assim, caiu a grande Babilônia, ou seja, ele está anunciando a queda deste sistema político, desta grande cidade que será a sede do governo mundial. Aí, esta cidade, depois da sua queda, se tornou o quê? Morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, nós já explicamos,
são os seres espirituais da maldade que estão a serviço de Satanás, que esses demônios, esses espíritos imundos são aqueles que incorporam nas pessoas, e como vai haver muitas mortes, o que é que vai acontecer? Esses seres espirituais não têm prazer em habitar em pessoas mortas, eles querem habitar em seres vivos, então eles vão ficar habitando aí nesta cidade. Esta grande cidade, opulenta, rica, conhecida do mundo inteiro, vai ser conhecida agora como um local de morada de seres demoníacos, de ave e de rapina. Veja o que diz o texto, traga a tela mais uma vez. E refúgio de toda ave imunda e aborrecível, que são aquelas aves que comem vísceras e restos mortais. Finalmente, o versículo 3, que foi o último versículo que nós estudamos, diz assim, é Deus justificando, né? Traz a tela, por favor, antes de eu explicar o versículo 3. Nós dissemos no programa anterior que Deus não tem a obrigação de nos revelar absolutamente nada. Ele é Senhor, Ele é soberano, mas Ele sente prazer de revelar aquilo que Ele vai fazer. Então, nós vamos perceber que Deus vai trazer a explicação, e eu posso dizer assim, ainda que desnecessária, porque Deus não precisa, mas a justificativa pela qual essa cidade será destruída. Veja o que diz o versículo 3, diz assim, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então esse vinho da ira da sua prostituição, nós já explicamos, fala exatamente da religiosidade, do sistema político e religioso que vai dominar o mundo durante os 7 anos de tribulação. Essa prostituição aí, esse adultério não é literal, físico não, é espiritual. Traga o texto mais uma vez, por favor. Aí o texto continua dizendo, e os reis da terra se prostituíram com ela, ou seja, os grandes líderes das nações participaram desse sistema político e religioso. E, finalmente, diz que os mercadores da terra, aqueles comerciantes, não é, que fazem importações e exportações, se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E delícias aí, lá no original, tem um sentido de luxúria e devassidão, né? De coisas que não trazem nenhum proveito, nenhum benefício à humanidade. Bem, esses foram os 3 versículos que nós já estudamos, e a partir de agora sim nós iniciaremos a nossa aula, dando continuidade ao texto, capítulo 18 do Apocalipse, a partir do versículo de número 4. Pode passar a tela, por gentileza. Aí João agora ouviu outra voz do céu. Observe que essa voz não é a mesma do ser angelical, é uma voz do céu que dizia, possivelmente a voz do próprio Deus. E o que é que a voz dizia? Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, esse verbo dizendo assim, sai dela. E este sair dela, tanto tem um sentido literal, como tem um sentido figurado. Então, sair dela tanto no sentido físico, porque as pessoas que estiverem habitando nesta cidade, se não saírem, serão destruídas com a destruição, com a queda da cidade. Mas também tem um sentido de sair no sentido espiritual, ou seja, de não pactuar com aquele comércio, não pactuar com aquele sistema político corrupto, corrompido, e não pactuar com esse sistema religioso. Você sabe disso, nós já dissemos aqui. Durante a grande tribulação haverá uma tríade satânica que vai governar o mundo. E quem é a tríade satânica? Muito bem. Primeiro é Satanás, o grande dragão, que será expulso do segundo céu. Ele já foi expulso do primeiro céu, do terceiro céu, que é o céu de Deus. O terceiro céu foi expulso. Está no segundo céu, mas durante a grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 12, ele será expulso desse segundo céu também. Então ele vem à terra. E como é que ele vai atuar? Como é que ele vai agir? Através de 2 líderes, um líder político e um líder religioso. E através de 2 sistemas, um sistema político e um sistema religioso. Então, na realidade, esse plano de governo, esse plano econômico, esse plano religioso estará sendo influenciado por Satanás. De forma que as pessoas que estiverem na terra, que não se submeterem a esse sistema de governo e esse sistema religioso,
serão perseguidos e mortos. Nós já dissemos aqui, nós já citamos vários textos que falam sobre os mártires da grande tribulação. Então, Deus diz assim, sai dela, povo meu, tanto no sentido físico, literal, como que diz assim, os salvos que estiverem nessa cidade, pode sair daí porque eu vou destruí-las. Eu vou destruir essa cidade. É uma espécie de anúncio, de chamamento para os salvos saírem. Da mesma forma que Ló saiu lá de Sodoma e Gomorra antes que a cidade fosse destruída. Mas também tem um sentido espiritual. Sair dela, povo meu, significa dizer assim, não pactue com esse sistema político corrompido e não pactue com esse sistema também religioso. Outro fato interessante, que talvez você tenha feito essa pergunta aí, não é? É que o texto diz assim, sai dela, povo meu. Que coisa interessante, é que haverá povo de Deus na terra, pode trazer a tela, por favor? Durante a grande tribulação. E aí, você vai perguntar, mas como, professor? Se os salvos foram arrebatados, que povo é esse, povo meu? Com certeza, são aqueles que hão de se converter durante a grande tribulação. Através da pregação do evangelho do reino, dos 144 mil judeus, através da pregação do evangelho daqueles que não estavam prontos para o arrebatamento, mas depois do arrebatamento começaram a buscar a Deus e começaram a pregar o evangelho, haverá muitas pessoas que estarão servindo a Deus durante o período sombrio da grande tribulação. É por isso que várias vezes nós lemos no Apocalipse, falando sobre a morte dos santos, o martírio dos santos, a perseguição aos santos. Esses santos aí não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada, mas são os santos que estiverem na terra, que se converterem durante os 7 anos de tribulação. Volta ao texto mais uma vez, por favor. Aí diz, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Observe aí, que se esse sair dessa Babilônia não tem um sentido espiritual, para que não sejas participante dos seus pecados, ou seja, se vocês estiverem aí, vocês poderão ser influenciados e inevitavelmente vai incorrer nas suas pragas. Traz a tela, por favor. Quando nós estudamos as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, você lembra disso? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Inclusive, se você deseja rever, você vai lá no playlist no YouTube. Nós temos vários programas sobre estas 7, é uma média de 30 programas explicando os capítulos 2 e 3, sobre essas 7 cartas. E você vai perceber que em todas as cartas, nós introduzimos o estudo das cartas explicando sobre a cidade. Então, nós vimos o quanto a igreja, muitas vezes, foi influenciada por causa da cidade. Vou dar um exemplo. A igreja de Laodiceia foi influenciada por causa da imoralidade da cidade de Laodiceia. Vou dar outro exemplo, fora das 7 cartas agora. A igreja de Corinto. Se você ler as 13 cartas paulinas, você vai perceber que a carta, a primeira principalmente, a primeira carta aos Coríntios principalmente, você vai perceber que ela é a carta mais problemática das 13 paulinas. Eu diria até das 21 epístolas. Paulo enumera vários problemas. Paulo disse que os crentes de Corinto eram carnais, eram meninos, que os crentes estavam envolvidos com partidarismo, que havia litígio entre os irmãos, que havia escândalos sexuais, havia vários problemas, até mesmo no uso dos dons espirituais. A cidade estava precisando, a igreja, melhor dizendo, estava precisando de ensino sobre o correto uso dos dons. E por que a cidade de Corinto, por que a igreja de Corinto foi tão problemática? Por conta da cidade. A cidade de Corinto era uma cidade portuária e recebia muitos viajantes, várias pessoas que passavam por Corinto, chegando ou saindo de Corinto, porque ali era uma cidade portuária. Então, o que é que nós podemos entender? Que muitas vezes a própria cidade, a luxúria, a devassidão da cidade acaba influenciando a igreja, os crentes, os salvos. É claro que você já sabe disso.
que a igreja nunca irá se corromper por completo. Você sabe disso. A igreja é o único exército do mundo que já é vitorioso desde a sua fundação. Ou por que não dizer antes mesmo da sua fundação? Porque Jesus não tinha nem instituído a igreja, disse assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas não resta dúvida disso, que os pecados de uma cidade poderão influenciar a igreja. Os crentes, os salvos, se não vigiarem, se não orarem, se não estiverem de acordo com a palavra de Deus, poderão ser influenciados pelos pecados da cidade. E por isso nós podemos dizer que haverá salvos, haverá pessoas crentes. Porque em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes. Então haverá pessoas nessa cidade ou nesta capital que vão crer em Cristo, que vão renunciar esse sistema político, esse sistema religioso. E Deus diz assim, sai dela, povo meu. Observe, povo meu são salvos, claro. Mas ele diz, volta o texto, para que não sejais participantes dos seus pecados, em outras palavras, para que vocês não se deixem influenciar pelos pecados, luxúria e imoralidade dessa cidade, e para que você não incorra nas suas pragas. Ou seja, traz a tela, para que vocês não sejam castigados, punidos, como eles serão. E aí me faz lembrar sobre Ló, não é? Que Ló precisou sair de Sodoma e Gomorra, para quê? Para não ser punido, não ser castigado, como foram os moradores de Sodoma e Gomorra. Pode passar a tela, versículo de número 5, o que é que diz a palavra de Deus? Diz assim, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. Muito bem. Que coisa interessante. É claro, traz o texto, que isso não significa dizer, no sentido literal, é claro que o pecado não é algo necessariamente físico que possa ser acumulado, necessariamente que possa ser até chegar lá no céu, claro que não. Mas quando o texto diz que o pecado se acumulou até o céu, significa dizer, olha, chegou o tempo da execução do juízo, chegou o tempo do castigo, chegou o tempo da punição. E você sabe disso. Deus é amor, longânimo, paciente, misericordioso, mas há um limite desta paciência. Quando o nível de pecado extrapola esse nível da paciência de Deus, o que é que ocorre? Inevitavelmente o castigo, inevitavelmente o juízo. Então dizer que o pecado se acumulou até o céu, significa dizer que chegou ao conhecimento de Deus. E você deve lembrar, nós já citamos esse texto, né? Onde Deus fala com Abraão, diz que vai dar a Abraão a terra de Canaã. Mas é interessante que Deus diz que só a quarta geração é que tornaria para lá. E por que Deus diz isso? Deus diz que o cálice da medida dos amorreus ainda não estava cheio. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo de número 13 em diante, de número 15 em diante. Gênesis capítulo 15, versículo 15 diz assim: e tu irás a teus pais em paz, Deus dizendo a Abraão, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Era Deus dizendo assim, olha Abraão, essa terra de Canaã aqui vai ser da tua semente, da tua descendência, mas eu não vou dar agora não. Você vai morrer. É uma promessa que eu só vou cumprir depois da sua morte. E aí muita gente manda essa pergunta para nós. Professor, quem tem promessa de Deus pode morrer? Eu digo, depende da promessa. Veja que coisa interessante. Era uma promessa para Abraão? Sim. Mas Deus só iria cumprir depois da morte dele. Então depende da promessa. Tem promessa que Deus tem que cumprir antes da pessoa morrer. Mas tem promessa que Deus só cumpre depois da morte. Vamos voltar ao texto. Tu irás em paz a teus pais, ou seja, tu vais morrer, em boa velhice você vai ser sepultado, e a quarta geração tornará para cá. A pergunta é, Deus, por que é que eu tenho que esperar a quarta geração? Por que é que tu não pode dar essa terra agora à semente de Abraão? Aí Deus diz, versículo de número 16, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha Abraão,
se eu castigar esse povo agora, eu vou ser injusto. Mas vai chegar um tempo em que eles vão pecar tanto que vai transbordar o cálice. E quando transbordar, aí eu vou ter que exercer juízo. E já que eu vou exercer juízo, eu vou punir essa geração, a terra vai ficar desocupada. E aí eu vou dar a sua semente. Então, quando diz que acumulou até o céu, significa dizer, chegou a presença de Deus, chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do julgamento. Eu quero ler outros versículos, Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21, que fala exatamente sobre os pecados das cidades, dos moradores das cidades de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21. Quando Deus está anunciando a Abraão a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Nós falamos sobre isso no programa anterior, lembra disso? Que Deus não tem obrigação de revelar nada, mas Abraão era amigo de Deus. Deus, vou revelar, vou dizer a Abraão o que eu vou fazer. Quando Deus diz a Abraão que vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, o que é que acontece? Abraão começa a interceder. Por quê? Porque o sobrinho dele, Ló, estava nessa cidade. E Abraão começa a interceder. Se tiver 50 justos, e se só tiver 45, e se só tiver 40, e se só tiver 30, e assim, naquela intercessão, Deus fez uma promessa. Deus disse assim, se tiverem 10 justos na cidade, eu não vou destruir. Por amor dos 10, Deus não iria destruir, mas por incrível que pareça, não tinha nem 10 justos nas cidades de Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus destruiu. Mas antes de destruir, livrou o justo Ló. Então, lá no capítulo de número 18 do livro de Gênesis, versículos 20 e 21, diz assim, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Clamor aqui é o pecado, a imoralidade, promiscuidade, perversidade. E, portanto, o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. É como se aquele pecado, aquela imoralidade tivesse chegado à presença de Deus. Outro texto que nós podemos falar acerca desse assunto está lá no livro do profeta Jonas. Você conhece a história de Jonas, não é? É um livro curto, pequeno, dos profetas menores. São apenas 4 capítulos. E nós vamos perceber que Deus mandou Jonas pregar lá na cidade de Nínive. Depois do livro de Obadias, vem o livro de Jonas. Veja o que diz o capítulo 1, versículo de número 2. Deus dizendo a Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, é como se os pecados de Nínive tivessem chegado à presença de Deus, é como se tivesse chegado o tempo do juízo. E eu poderia ler ainda outro texto lá no livro de Jeremias, capítulo 51, versículo de número 9. Inclusive, esse é mais específico, é uma profecia sobre a Babilônia, mas não é essa Babilônia de Apocalipse, Babilônia lá dos tempos de Jeremias. Capítulo 51, versículo 9 diz assim, queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Que coisa interessante. Deus queria curar, restaurar, mas ela não sarou. Deixai, e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Que coisa interessante. Deus diz através de Jeremias, capítulo 51, versículo 9, que o seu juízo chegou até o céu. Então veja que estes são alguns exemplos que a Bíblia nos mostra, que o pecado, que a imoralidade, que a iniquidade, que a devassidão, a luxúria, isso chega à presença de Deus. E no tempo exato, no tempo oportuno, Deus executa juízo. Eu já disse aqui, mas eu não me canso de dizer. Deus não comete impunidade. Aqui na terra a violência cresce assustadoramente. Por que isso? Não é só por causa da maldade do homem. Não é só por causa da ação demoníaca nas pessoas. Não só isso. Também, mas não só isso. Eu diria que, em primeiro lugar, por causa da ação demoníaca. Segundo lugar, por causa da maldade no coração dos homens.
mas também por causa da impunidade. Você sabe disso, que às vezes o bandido marginal é preso e ele fica sorrindo, dando entrevista sorrindo, e diz assim: quando me soltar eu vou fazer a mesma coisa. E por incrível que pareça, alguém consegue tirá-lo da cadeia. Alguém consegue habeas corpus, alguém consegue fiança, alguém consegue colocar mais uma vez esse bandido, esse marginal nas ruas, e ele torna a praticar os mesmos crimes. Quando é preso, aí vai ver lá uma ficha imensa de tantas coisas que fez. Aí solta mais uma vez, aí aumenta a ficha e assim vai. Então, um dos maiores problemas, principalmente aqui no Brasil, que o dinheiro fala muito alto, você sabe disso? Principalmente aqui no Brasil, que o dinheiro fala muito alto, o pecado da impunidade faz com que muitas vezes os culpados não sejam presos, ou se são presos, são soltos novamente. Mas Deus, o justo juiz, não comete impunidade. Há um período que eu chamo período da paciência de Deus. Vamos pensar em Sodoma e Gomorra? Vamos pensar. Vamos pensar na geração antediluviana? Vamos pensar. Onde Deus tolerou, esperou, suportou. Mas chega um momento em que aquele limite extrapola. Aquele cálice transborda. E quando o cálice transborda, não há outra alternativa senão o justo juiz decretar, bater o martelo, executar juízo, sentenciar, não é? E eu acho tremendo nas páginas da Bíblia, porque Deus, mesmo não tendo necessidade alguma de dar satisfação, mas Ele explica por que fez, por que agiu assim. Já imaginou se no Apocalipse tivesse só os julgamentos, só as sentenças, só os juízos? Se não tivesse nenhuma explicação, Deus não desse satisfação, o que é que nós pensaríamos acerca de Deus? Um Deus carrasco, um tirano, aquele que não tem misericórdia. Mas Deus faz questão de deixar bem claro que o que Ele está fazendo não está fora do seu padrão, da sua santidade, e nem fora do seu amor. Volta ao texto mais uma vez, capítulo 18, versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Ou seja, os pecados dessa cidade, que é a grande Babilônia, chegou até a presença de Deus. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Dela quem? Da cidade. E aí, talvez você pergunte, não é? Será que Deus se esquece? Claro que não. Deus é onisciente. Deus não pode sofrer de amnésia como nós, seres humanos, sofremos. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, está falando de uma ação divina. É o mesmo sentido de dizer assim: Deus agiu, Deus tomou providência, Deus fez algo na história dos seres humanos. E eu gostaria que você, se tiver com a Bíblia, você acompanhe, você leia na sua Bíblia ou anote para você ler depois, né? Volta o texto, veja que coisa interessante. Diz assim: e Deus se lembrou das iniquidades dela. Aí pergunta, será que Deus se esquece? Não. Por que o texto diz que Deus se lembrou? Então, isso é o que nós chamamos na teologia de antropopatia. O que é a antropopatia? Vem de dois termos gregos: antropos, homem, e patia, sentimento. É quando a Bíblia, por exemplo, atribui a Deus sentimentos humanos, para que nós possamos lembrar, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender de como Deus age, como Deus atua. Então, Deus não se esquece de nada. E por que o texto diz que Ele lembrou-se? Fala de uma ação. Vamos dar alguns exemplos? Capítulo de número 8, versículo 1 de Gênesis. Depois do dilúvio diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Aí a pergunta é: então Deus estava esquecido e lembrou-se naquela hora? Claro que não, que Deus não esquece de nada. Aí diz: e de todo animal e toda reis que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então, quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se, diz assim: Deus agiu favoravelmente.
40 dias chovendo. Aí quando diz Deus lembrou-se, não é que ele estava esquecido, é que diz assim, naquele momento foi o momento do agir de Deus. E como foi que ele agiu após o dilúvio? Fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Aquelas águas que estavam, não é, muito furiosas, vamos dizer assim, por conta das muitas águas sobre a terra, o vento soprou e as águas se aquietaram. Outro texto nós vamos ver no capítulo 19, ainda do livro de Gênesis. Você sabe disso, você que é um telespectador assíduo, que nós, vez por outra, damos uma pausa na explicação do texto para trazermos outros temas, né? Para que nós possamos compreender as Escrituras. Na realidade, eu procuro fazer dessa aula de escatologia uma aula de teologia também, né? Estudando outros temas, né? Para que você possa ter uma compreensão. Muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade de estar conosco lá no seminário teológico, presencialmente, mas pelo menos virtualmente você tem uma aula de teologia. Capítulo 19, versículo 29, diz assim, e aconteceu que, isso é na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Aí pergunto mais uma vez, Deus estava esquecido de Abraão? Não, que Deus não se esquece. Mas Deus estava lembrando aqui no sentido de dizer assim, olha, Deus começou a agir em resposta à intercessão de Abraão. Porque no capítulo de número 18, Abraão intercede pelos homens a Deus, aquela intercessão que eu já lhe falei. Onde Deus prometeu a Abraão, se tivesse 10 justos das cidades de Sodoma e Gomorra, Deus não destruiria. Por amor dos 10, mas não tinha nem 10, o que foi que Deus fez? Tirou Ló, mas destruiu a cidade. Voltando ao texto, 19 e 29 de Gênesis, aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, lembrar de Deus aqui fala de uma ação favorável. Inclusive, capítulo 30, versículo 22 de Gênesis, é outra ocasião que Deus se lembra. Capítulo 30, versículo 22 diz assim, e lembrou-se Deus de Raquel. Não é que Deus estava esquecido dela, mas significa agiu favoravelmente. Tomou a iniciativa, a decisão de fazer um milagre na vida de Raquel. E qual foi o milagre? E Deus a ouviu e abriu a sua madre, porque Raquel era estéril e não poderia dar à luz. Voltamos ao texto, capítulo 18, versículo 5. Mais uma vez, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, ou seja, chegaram ao conhecimento de Deus, os pecados cometidos por esta grande cidade, Babilônia, e Deus se lembrou das iniquidades. Em outras palavras, Deus agiu, né? O lembrar-se de Deus aí, diferente dos textos que lemos, é um lembrar punitivo agora. Nós citamos 3 textos. Gênesis capítulo 8, versículo de número 1, Deus lembrou-se de Noé e soprou o vento para aquietar as águas. Gênesis capítulo 19, versículo 29, Deus lembrou-se da intercessão de Abraão, livrou o justo Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. E capítulo 30, versículo 22, Deus lembrou-se de Raquel e abriu a sua madre e ela pôde gerar filhos. Mas o lembrar-se de Deus aí, capítulo 18, versículo 5, é no sentido punitivo, é no sentido de castigo. Abre o texto mais uma vez só para a gente conferir. Aí diz, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Ou seja, esse lembrar-se aí é no sentido punitivo. Deus lembrou-se dos pecados e vai agir, vai tomar providência. Veja o que diz o versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. Olha aí a justiça de Deus entrando à ação. De que forma? Retribuindo em dobro conforme as suas obras. Ou seja, essa cidade que será destruída, não será destruída por causa de uma ação de um juiz que seja um ditador cruel, que seja um tirano, não. É um juiz que exerce com justiça. É uma cidade que receberá sua punição por causa dos seus pecados, dos seus erros.
E um dos principais erros, você já sabe, é exatamente esta aliança do sistema político com o sistema religioso, influenciado por Satanás, que vai conduzir a humanidade ao paganismo, à idolatria, à adoração ao anticristo, que vai conduzir as pessoas à prática política e religiosa, que vai perseguir, matar, punir, castigar os servos de Deus. Então, é claro que Deus, como justo juiz, precisa agir, não resta dúvida disso. Volta ao texto mais uma vez, versículo 6. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Isso está falando da ação divina contra esta cidade. Deus anunciando o que vai fazer. Castigar, punir, destruir, arruinar essa cidade por conta das suas práticas pecaminosas. Versículo de número 7, pode passar o texto, por favor. Diz assim: quanto ela se glorificou. Então observe que coisa interessante. Um dos principais pecados desta cidade, além desse sistema corrompido, influenciado por Satanás, levando as pessoas a uma falsa adoração, à idolatria, nós vamos observar que essa cidade aqui vai se envaidecer, se exaltar, né? Os moradores dessa cidade vão se sentir como imbatíveis, vão se sentir como se fossem invencíveis. O texto deixa claro quanto ela se glorificou, se sentindo o quê? Uma cidade, claro, uma cidade rica, opulenta, uma cidade afamada no mundo inteiro. E o problema não está em ser rico, o problema não está em ser opulenta, mas o problema está na sua exaltação, que foi o que levou Lúcifer à queda, o orgulho, a soberba, né? Então, o texto diz, quanto ela se glorificou em delícias, e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Então, é como se os habitantes, os moradores dessa cidade, por que não dizer a liderança desse sistema político, como vai se sentir? Como é que essa cidade será conhecida no mundo? Uma cidade invencível, uma cidade imbatível. E é interessante que muitas cidades assim do passado, que também se sentiam invencíveis e imbatíveis, elas foram destruídas, elas foram arruinadas. Os grandes impérios que tiveram o seu período do apogeu com grandes exércitos, chegaram também a se considerar invencíveis. Quem diria que a Babilônia seria destruída? Quem diria que o Império Medo-Persa seria arruinado? Quem diria que o Império Grego de Alexandre, aquele grande império daquele grande general chamado Alexandre, o Grande, seria destruído, seria arruinado? Quem diria que o Império Romano, que dominou o mundo por aproximadamente 5 séculos, também fosse destruído? Então, o problema não está exatamente na grandeza da cidade, o problema está na autoconfiança. Quando os habitantes, os moradores da cidade se consideram imbatíveis e infalíveis. E eu quero concluir o programa hoje lendo uma profecia de Isaías, capítulo de número 47, que fala exatamente sobre a Babilônia, não a atual, mas a Babilônia antiga. Isaías capítulo 47, os versículos 7 a 9, que é uma profecia acerca da queda de Babilônia. Isaías 47, 7 a 9 diz, e dizias, eu serei senhora para sempre. Ou seja, Babilônia se considerou que superior para sempre, nunca será destruída. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. Esta Babilônia aqui de Isaías 47 é a Babilônia dos tempos de Nabucodonosor, que
Isaías escreveu por volta do ano 700 antes de Cristo, e a Babilônia de Nabucodonosor dominou o mundo por volta do ano 600, ou seja, aproximadamente um século depois de Isaías. Mas que coisa interessante, como as profecias se harmonizam. Isaías falando acerca da Babilônia do passado, Deus falando, diz que essa Babilônia diz assim: eu sou, fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, ou seja, não serei destruída. E esta Babilônia futura, escatológica, profética, que será destruída no futuro, também vai dizer assim: estou assentada como rainha. Não sou viúva e não verei o pranto. Mas os moradores dessa cidade hão sim de experimentar o castigo e o juízo divino num futuro próximo.